Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tia tá morrendo de saudade, tá bom? Mas assim, vistos os acontecimentos, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, peguem um livro de história, coloquem na página 38 e vamos falar sobre o capítulo 4, que é sobre os africanos escravizados. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estudar um pouco como que foram trazidos os africanos para o Brasil, como que eles eram vendidos, como que eles faziam o trabalho e o que que aconteceu com eles, tá bom? Então, vamos lá. O contexto histórico é um breve contexto sobre como os escravos chegaram aqui. Então, ao longo de mais de 300 anos, datação de 1559 a 1888, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas no Brasil, no qual milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma viagem na qual aproximadamente metade morria de fome, doenças, maus tratos ou já em terras americanas de banzo, certo? Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vai tentar estudar um pouco dessa trajetória. Entre os séculos 16 e 19, milhões de africanos foram trazidos à América como escravizados. Eles eram vendidos, eram trocados, alugados, emprestados ou até mesmo confiscados por comerciantes ou autoridades do governo. E essas pessoas foram transformadas em mercadorias. Então, o que que acontecia? Antes da chegada dos europeus ao continente africano, em meados do século XV, grande parte da África, especialmente a região abaixo do deserto do Saara, permaneceu isolada do resto do mundo. Essa organização social era baseada no parentesco. Havia numerosas linhagens familiares, geralmente controladas pelos mais velhos. E a escravidão já existia desde essa época, embora de maneira diferente do que foi introduzida com a chegada dos portugueses. E havia entre as inúmeras famílias muitos conflitos, e nesses conflitos os povos vencidos eram os escravizados. Como escravos, eles faziam os mesmos trabalhos que os membros da família. Eles cuidavam dos campos, caçavam, defendiam as cidades, participavam de cerimônias religiosas, entre outros. Então, assim, desde o início da colonização, praticamente todo o trabalho no Brasil era realizado por indígenas e africanos escravizados. Então, havia também casos de escravização pelo não pagamento de dívidas e tributos. E a partir do século XVI, com a chegada dos portugueses e outros europeus, o tráfico de escravos se intensificou. E esse comércio atingiu mais de 11 milhões de africanos, mais ou menos 53,8%, dos quais, durante o século XVIII, transportados em sua maioria para a América. Então, os indígenas passaram a ser escravizados por portugueses que precisavam cada vez mais de mão de obra nas lavouras. E já os africanos começaram a ser trazidos em maior número ao Brasil em meados do século XVI. Nisso era o quê? Não era só homens, mas eram homens, mulheres e crianças que eram trazidos. E esses homens, mulheres e crianças eram aprisionados na África e vendidos no Brasil como escravo, principalmente aos senhores dos engenhos, porque os senhores dos engenhos é que comandavam. Então, assim, esse comércio, esse tráfico dos africanos e a escravidão indígena continuou. E esse foi um dos fatores que levaram à redução desses povos. No comércio de escravos negros na África, os escravos eram adquiridos por traficantes a preços baixos e revendidos a preços altos na América. E aí o tabaco, o aguardente, o ouro, o marfim, tecidos e outros produtos serviam de moeda de troca. Quando chegavam à América Portuguesa, os escravos foram colocados à venda em mercados. E assim ficavam à mostra em exposição, sendo tratados como mercadorias. Então, esse tráfico de escravos, ele foi muito constante. Ele era feito principalmente por mercadores portugueses, com um comércio bastante lucrativo. Por quê? Porque os portugueses trocavam eles em produtos e, ao mesmo tempo, estavam tendo lucro.
E muitas vezes os africanos trazidos, eles eram aprisionados nas guerras entre reinos inimigos da África. Eram mantidos em feitorias nos portos do litoral até serem embarcados nos navios negreiros. Para evitar revoltas, as famílias eram separadas. E aí entra a captura dos escravos. Quando esses escravos fugiam, no início, os comerciantes portugueses capturavam os escravos africanos. Só que mais tarde, os chefes africanos passaram a organizar as incursões ao interior, atacando aldeias, preparando a emboscada para conseguirem cativos para venderem nas feitorias, até chegar ao embarque. E aí vocês veem nesse mapa as rotas dos escravos para o Brasil, que eles saíam de um local para outro, fazendo essa viagem. Então, assim, partindo da África, o navio levava de 3 a 6 semanas para chegar no Brasil. Então, vocês estão vendo aí as cidades da África: Guiné, Conga e Angola e Moçambique. Esses eram os 4 locais. E muitos africanos ficavam doentes ou morriam durante a viagem. Isso acontecia por quê? Porque eles eram transportados em péssimas condições. Eles ficavam em porões escuros, apertados e mal ventilados. E além disso, desse transporte ruim, eles recebiam pouca água e comida que era de má qualidade. E aí houve essa rota, certo? Então, não existe um número exato, mas estima-se que entre 1531 a 1855, cerca de 4 milhões de africanos desembarcaram no Brasil. Então, no Brasil, os africanos que sobreviviam eram desembarcados nos portos de Recife, do Rio de Janeiro e de Salvador. A travessia para Recife durava em média mais ou menos 35 dias. Já para a Bahia, 40 dias e para o Rio de Janeiro, 60 dias. E em razão das péssimas condições de viagem, inclusive nos porões do navio, o índice de mortalidade era muito alto, como eu já havia falado anterior. Por isso, os escravos que transportavam os negros ficaram conhecidos como tumbeiros. Então, nesse momento aí, é que eles iam ver a situação que ficavam os escravos. Olha aí nessa imagem, o transporte. Como que era feito o transporte? O transporte deles era feito através de navio negreiros, certo? E aí mostra aí nessa primeira imagem como era que era o desembarque dos escravos no Brasil. E na segunda imagem era quando chegavam à América Portuguesa. Como que eles eram colocados e como que tinha lucro e como que ele era tratado para ser mercadoria. Então, assim, o mercado dos africanos escravizados, no Brasil, os portugueses preparavam os africanos antes de colocá-lo à venda. Como eles passavam óleo de palmeira no corpo dos escravos para deixar a pele bem brilhante. Acreditava-se também que isso dava a ele um aspecto mais saudável, mesmo que eles não estivessem saudáveis. E aí os africanos eram expostos. O preço de venda era variado. Por quê? Porque era de acordo com o gênero, com a idade, com as condições físicas e também com a origem do escravizado. Os compradores, eles tinham uma diversidade muito grande. Eles preferiam comprar homens jovens e saudáveis do que homens velhos e não saudáveis. Eles também evitavam adquirir muitas pessoas da mesma comunidade. Eles tinham receio de que essas pessoas se organizassem e fizessem revoltas e fugas. Então, assim, de onde que eram esses escravos? A maioria dos africanos eram trazidos da colônia portuguesa como escravos que pertencia a 2 grandes grupos étnicos, que eram os 2 grupos, os bantus e os sudaneses, certo? E aí vocês veem mais ou menos a rota que eles faziam, certo? E os escravos que vinham para o Brasil eram de várias etnias, como eu falei aí. Eram escravos debretes, vocês estão vendo aí, eram mulheres e ao mesmo tempo homens, eram velhos, crianças, enfim. E como que era o dia a dia desses escravos? Esses escravos, eles moravam em habitações coletivas. E as senzalas eram cobertas de sapê e feitas de madeira e barro, quase sempre sem privacidade. Então, os escravos, eles começavam o trabalho ao raiar do dia e só parava ao escurecer. E seu principal alimento naquela época era a mandioca. Esses escravos também, homens e mulheres que foram trazidos à força da África, eles viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. Então, assim, eram grupos que tinham características em comum.
certo? E quando fugiam, eles eram perseguidos pelos capitães do mato, que recebiam certa quantia por cada escravo que eles capturavam e devolviam ao senhor dos engenhos. Então, olha aí nessa imagem como que era a captura dos escravos. Eles eram feitos de forma bastante violenta. E temos aí 4 tipos de locais que era parte da vida dos povos africanos, que é a senzala, o pelourinho, a casa grande e a cana-de-açúcar. E os castigos? Como eram feitos os castigos para esses povos africanos escravizados? Eram de 4 formas: através de castigos físicos amarrados no tronco, eles colocavam os escravos presos, imobilizados, o que provocava inchaço nas pernas, formigamentos e fortes dores. E aí eles chicoteavam esses escravos através do bacalhau, que é uma espécie de chicote de couro cru, que rasgava a pele. Muitas vezes os feitores passavam sal nos ferimentos, tornando a dor ainda maior. Então, quem não obedecesse era castigado dessa forma. Tinha a forma também de um castigo vira-mundo, que era um instrumento de ferro que prendia as mãos e os pés, e a chamada gargalheira, que é um colar de ferro com várias artes em forma de gancho. Então, assim, era muito ruim a vida desses escravos. Foi muito difícil eles conseguirem se livrar da escravidão nesse momento. E aí tem um instrumento de tortura. Esses aí, cada letrinha dessa equivale a um instrumento de tortura. O A era chamado de viramundo, o B, o limbando, o C era a palmatória, o D, a mordaça, o E, o cinto de ferro, F são os ferros de marcar. Até ferro de marcar eles tinham, porque era assim. Não sei se vocês já viram aqueles ferros de marcar animal. Era mais ou menos daquele jeito. Era para dizer que aquele escravo era daquele determinado senhor. Tinha as gargalheiras e tinha uma algema com cadeado. Olha aí como é que ficavam eles quando eles eram castigados, tá vendo? Essas aí são imagens dos castigos que os senhores faziam com esses escravos. Alguns escravos, ele coloca aqui, que tinha como vício de comer terra. Para combater esses maus, usavam máscaras de Flandes, ou seja, eram pacientes suspensos do solo e presos a um panacum de cipó. E só que aí eles ficavam vários dias isolados, durante o grupo ficava sujeito a um regime especial de alimentação. Então era uma forma deles se precaverem. Certo? Aí anúncio de alguns escravos, que eram escravos fujões, chamado, né? E também o anúncio de escravos à venda. Quem queria comprar por contos de réis, o valor era colocado nos anúncios. Tá vendo aí, ó, escravos fugidos e a ama de leite, que era o tipo de escrava.